Qual a parte mais difícil do desenho para você? Alguns vão dizer o esboço, vão dizer que é muito difícil construir um desenho, é muito difícil fazer o que é preciso para ter um bom resultado. Alguns vão dizer que é a pintura, que não sabem o que fazer, não tem material bom, não sabe como pegar as coisas e acaba estragando o desenho. Mas se você ficou nesse vídeo, provavelmente você é aquela pessoa que até termina um bom desenho, mas na hora de fazer a line art, deixa tudo torto, deixa tudo errado e acaba estragando sua arte. Então nesse vídeo eu vou explicar passo a passo como fazer esse desenho, como fazer essa parte do desenho tão importante e como melhorar ainda mais o seu esboço, ainda mais seu desenho de uma forma super simples. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos desenhar line art, né? Vamos aprender a fazer essa parte do desenho, vamos aprender a fazer a line art. Eu vou te falar todas as técnicas, todos os segredos, todos os macetes, tudo que tu pode saber de line art, tu vai ver nesse vídeo, tá bom? Então o primeiro ponto que eu tenho que falar é que se você não tem isso aqui, assiste o vídeo assim, que tu vai ter uma solução para facilitar, mas vai ser muito difícil que você consiga fazer assim isso aqui, que é paciência. Não adianta, você precisa ter paciência. É uma parte que demora, é uma parte que você não pode errar. Você tem uma margem de erro mínima e você precisa ter paciência para conseguir fazer ela bem feito. Você precisa fazer traços firmes. Se você faz traços com velocidade, faz com pressa, você vai fazer um traço torto, você vai fazer algo tremido, você pode fazer algo muito ruim e não tem como consertar. É uma caneta, não tem como apagar ela e tá numa folha totalmente em branco. Então tem que ter paciência, não adianta. Você pode ver todo esse vídeo 10 vezes, pode fazer tudo nesse vídeo assim de ponta a ponta, vai te ajudar, obviamente. Agora, se você não tiver paciência, vai ser muito difícil que você faça uma boa line art. Então esse é o primeiro ponto que eu tenho para te falar. Segundo ponto, a caneta, tem muita gente que se preocupa com isso. Ela não faz exatamente uma grande diferença. Sim, tem uma diferencinha que é, por exemplo, canetas de contorno, elas são melhores para fazer um tipo de line art, que é o que eu estou fazendo agora, que é o de fazer um traço só. Essas pontas um pouco mais grossas, elas são melhores para isso. Então, nessa line art que eu estou fazendo aqui, que eu já vou explicar certinho, ela se adequa melhor. Então, por exemplo, se você for fazer uma caneta Bic, que é uma ponta mais fininha, algo que não foi feito para isso, vai ficar muito difícil de você fazer um traço só. Você vai ter que fazer uma segunda forma, você fazer vários traços virarem um só. Eu vou te explicar passo a passo isso, tá? Pode ficar tranquilo que eu já te explico o que é cada um dele. Mas a caneta, de uma forma bem ampla, ela ajuda, ela melhora sim algumas line arts, melhora sim a qualidade delas. Mas elas não são extremamente fundamentais, elas não são extremamente importantes. Você tem que saber usar elas, isso já é muito mais importante que qualquer caneta. E se você não tem nenhuma, uma caneta Bic preta já vai ser o suficiente, não tem problema também, tá bom? Então vamos lá, primeira forma de fazer a line art, que é a que eu tô fazendo, é você pegar e fazer um traço só, de uma forma bem precisa, de uma forma bem simples. Essa é a forma mais eficiente de fazer uma line art, porque assim você consegue fazer a line art inteira reta, inteira precisa, inteira da mesma grossura, inteira sem tremer e da forma mais rápida também, tá? Porque aí você consegue poupar que cada traço você vai fazer uma vez só. Dicas para fazer isso: pegue a caneta na ponta dela, porque assim você tem mais precisão. Assim você consegue fazer um movimento com muito mais firmeza, com muito mais precisão. Então pega na ponta. Se você precisar, você pode apertar um pouco a ponta para pegar essa firmeza. No começo isso é bem comum de acontecer. E você faz ela todo o traço. Como que eu faço o traço? Nunca movimentando o meu braço. Jamais, nunca, jamais mesmo. Você vai pegar, firmar o seu braço em uma posição que fique boa para você movimentar o seu
punho. Então o seu braço fixa, os seus dedos fixa, para você fixa a sua caneta, aperta a caneta para você deixar ela bem firme e o seu braço fica bem estabilizado na mesa. Aí você faz todo o movimento do traço com o punho. Não movimente o braço, jamais. Se você movimentar o braço, você não vai ter precisão nenhuma e vai ficar ruim. Então, isso é a parte mais importante. Fazer ela sempre com firmeza e sempre movimentando somente o punho. Outra dica que eu posso passar para facilitar ainda mais essa parte. Movimente a folha, vai movimentando a folha. Você vai ver que eu não fiz isso nesse desenho porque eu tô gravando, então eu sempre boto uma fita ali para fixar a folha para ficar melhor de você ver. Mas se você não vai gravar, como 90% dos casos vai girando a folha. Por que girando a folha? Porque assim você consegue pegar uma posição cada vez melhor, escolher a melhor posição para você fazer esse movimento do seu punho. Porque o que é importante você entender? Você tem que fazer ele um movimento só. Então bem firme, seguir todo aquele traço de um movimento só. Só que o seu punho ele tem um movimento limitado, você não vai conseguir fazer grandes traços nele. Então você sempre vai parar o traço numa divisão. Então, por exemplo, quando começa outro traço é quando tu acaba esse do punho, aí você se ajusta de novo a posição para você fazer de novo o movimento, a mesma coisa. Então você fez a divisão, sempre vai fazendo assim, tá bom? Então, por exemplo, para você entender, tô fazendo ali o braço. Tá vendo que eu tô parando em cada divisão, em cada parte que muda o traço do braço, cada curvinha do dedo dele eu parei de fazer? Então, é nessas partes que tem outro traço, pode dizer nessas quinas, entre muitas aspas assim, que você vai parar e começar outro. Então, assim você consegue fazer que o movimento pegue inteiro do seu punho. Se você tentar fazer ele tudo de um traço só, sem parar nenhum, vai chegar um momento que você não consegue mais movimentar o seu punho e você vai ter que parar. Aí, traços incompletos, a chance de ficar um pouquinho torto, a chance de ficar um pouquinho falhado, a chance de ficar uma pontinha um pouquinho mais grossa que a outra é bem grande. Então, por isso que é importante você sempre fazer o mesmo traço daquela parte igual, o mesmo traço exatamente na primeira vez que você for fazer. Você não divida o traço no meio. Isso vai te ajudar bastante no resultado final. Então, por isso que é importante que você movimente a folha para que você consiga um movimento mais anatômico possível, a forma assim, o ângulo mais anatômico possível para o seu pulso fazer aquilo. Ah, mas estou enfrentando casos assim de traços muito longos. O que eu faço? Não adianta. Divide ele em 2 pontos, né? Divide aquele traço muito longo em 2 partes e faz até metade, depois tu faz até outra metade. Não vai ter muito o que fazer, em algumas partes é inevitável, mas evite o máximo possível fazer isso, que eu tô falando de você dividir um traço só em 2 partes, você não fazer até o final. Evite o máximo possível de você acabar fazendo isso, tá bom? Outra dica que eu tenho para te passar, entra no grupo aí abaixo no link da descrição. Por que eu tenho que passar essa dica? Porque ela é muito valiosa. Porque eu vou fazer uma promoção no dia 25 de dezembro, de Natal, para o curso Anime Sem Dom. Tanto para o curso Anime Sem Dom, quanto para o outro curso que eu estou lançando, tá bom? O curso que vai explicar passo a passo como você desenhar. Tanto o outro curso que eu estou lançando vai ser muito mais focado em treino, como você treinar os seus desenhos. E o curso Anime Sem Dom explicando passo a passo os fundamentos, assim, as técnicas que todos os desenhistas usam, todos os profissionais usam e que você precisa aprender, você precisa dominar para conseguir melhorar as suas artes. Então, entra no grupo aí do WhatsApp para quando der 25 de dezembro você poder aproveitar a promoção dele. Caso você não tenha interesse, pode entrar também, porque lá no grupo eu vou estar sempre dando avisos, tá? Então eu tô dando avisos aqui do canal, tô abrindo enquete, tô divulgando vídeos que eu tô postando, às vezes o YouTube não te notifica, e lá no WhatsApp eu vou notificar, eu vou estar sempre divulgando o vídeo aqui também. Então é muito importante, é muito bom, vai te ajudar muito na sua evolução você entrar no link aí abaixo do grupo do WhatsApp. É totalmente gratuito, não tem problema nenhum, tá bom? Você pode sair a hora que quiser, enfim. Eu te aconselho a entrar nesse grupo aí abaixo para você poder
melhorar sua qualidade dos seus desenhos como um todo e esperar até dia 25 e poder aproveitar a promoção de Natal para você realmente poder entrar no curso Anime Sem Dom para poder melhorar seus desenhos. Lá eu explico passo a passo cada fundamento do desenho e como você aplicar ele da forma mais eficiente. Eu peguei nesse dia Natal, porque aí você pode pedir pro seu pai, você pode juntar seu dinheiro, você pode pedir como presente. Você tem várias formas, né, de conseguir comprar o curso, comprar de uma forma, tá? Vai estar por um preço super acessível, então não tem problema. Pode, sim, tenho certeza que você vai conseguir ter condições, sim, ainda mais nessa data. Então, tirando essa primeira etapa, tirando essa primeira forma de fazer, tem uma segunda forma de fazer a line art. Qual é ela? É quando você pega e vai fazendo vários traços virarem um só. Então, ao invés de você fazer um traço só na line art, você vai fazendo indo e voltando, indo e voltando. Você já deve ter visto, eu faço muito isso nos desenhos em si, para fazer o desenho. Mas você pega a line art e você vai fazendo indo e voltando, como se fosse vários traços virarem um só. Qual é o problema dessa parte do desenho? Qual é a dificuldade nessa parte do desenho? É que você realmente tenha bastante paciência para você fazer todos no mesmo sentido, um em cima do outro. Assim, você consegue manter ele bem firme e você consegue fazer traços muito maiores, porque como você vai fazendo assim, você pode ir movimentando seu punho, movimentando seu braço, fazendo esse sentido de uma forma muito mais fácil, você consegue fazer traços muito maiores do que na outra forma e com a mesma precisão, dependendo até melhor. Então isso acaba facilitando e além de eu falar aqui, é muito mais simples, né? Muito mais fácil. Você consegue fazer ele reto, você consegue seguir melhor sua referência, seu esboço, muito mais facilmente do que você ter que fazer um traço só na pura precisão, na pura firmeza da sua mão. Então acaba fazendo muito mais fácil. Um problema que tem isso, demora muito mais. Então se você quiser fazer bem feito, se você não quiser fazer que fique falhado, que às vezes você vai fazer o seu traço, mas aí tu acaba fazendo um pouquinho mais torto, e aí fica aquela pontinha, fica aquele fiapinho, fica parecendo que tá cheio de pelinho a line art. Ou às vezes você faz, aí você faz um traço um pouquinho mais puxado para um lado, ou você aplica muito mais vezes numa do que na outra e acaba deixando um traço mais grosso do que o outro. Então, fazendo essas coisas devido à pressa, devido a você estar tentando acelerar o seu resultado, vai acabar que te deixe ruim, vai acabar que te deixe uma qualidade inferior à outra. Agora, se você tiver muita paciência, que realmente vai demorar bem mais do que a outra, por isso que eu recomendo mais a outra, você acaba pegando e conseguindo fazer um resultado tão bom quanto e até melhor, porque é uma forma mais fácil de fazer, né? Então, como eu falei, traços mais longos você consegue fazer isso com muito mais precisão do que a outra forma, porque você não tem que pausar ele, você pode seguir tudo de uma vez só. Então isso é a dica principal que eu tenho para passar, são esses dois métodos assim que eu tenho, que eu conheço, que eu saiba, não existe nenhum outro método de fazer line art, tá? Ou é nesse primeiro, como eu falei, de um traço só, ou é nesse segundo, de seguindo fazer vários traços virarem um só também. Agora talvez você pergunte, tá Wesley, qual que eu uso, qual que tu usa? Meu conselho, use os dois. Então, partes pequenas, partes mais fáceis, partes mais acessíveis para o teu punho, usa a primeira. Faz só um traço que você poupa muito tempo, você deixa uma qualidade muito legal, porque você consegue fazer mais firme, você consegue fazer ele bem legal realmente e você acaba poupando um excelente tempo. Agora, traços mais longos, que tem mais curvas, que não tem tantas divisões, não tem tantas quinas, vamos botar assim, usa a segunda forma, porque você consegue fazer o traço mais longo e mantendo a precisão da primeira. Aí você deixa para demorar mais nos traços que realmente vão precisar que demorem mais. Traços menores, traços mais curtos, você consegue fazer a primeira forma de uma forma bem tranquila, sem ser muito difícil. Então eu intercalo as duas técnicas, para poupar tempo e para eu deixar uma qualidade de uma line art muito boa. Então essa é a minha dica para você, use as duas formas. Outra dica que eu tenho para passar, treinar seu traço, tá? Então existem várias formas de você treinar seu traço, tanto desenhando, você já está treinando seu traço, mas o que eu recomendo é você pegue uma folha separada e vai fazendo traços mesmo. Começa fazendo linhas
na vertical, de baixo para cima, faz toda uma camada, toda uma parte de linha, faz várias linhas na vertical de baixo para cima e depois você inverte. Você faz várias linhas na vertical de cima para baixo. Por que isso? Porque no desenho você vai pegar a line art, você vai fazer o traço de vários ângulos possíveis. Então você precisa melhorar sua precisão de todos os ângulos que você pode imaginar. Diagonal, mesma coisa. Faz vários traços na diagonal da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda. Horizontal, mesma coisa. Vai fazendo vários traços assim, com a mão bem solta, sem se preocupar em fazer 100% preciso, mas só mesmo para você ir acostumando o seu cérebro a fazer esses traços. E quanto mais você repetir isso, mais firme sua mão vai ficar, mais natural vai sair a linha e mais preciso, mais reta ela vai ficar também. Outra dica que eu tenho para passar, que você deve ter visto que eu estou fazendo aqui no Hisoka. Eu estou fazendo traços com grossuras diferentes. Isso é muito importante porque quando você vai fazer um desenho, 99% dos desenhos, ele tem um ponto de destaque do desenho. O que é isso? Eu olhei aquele desenho, eu vou olhar primeiramente para isso. Uma pessoa que nunca viu o desenho, a primeira coisa que vai notar é aquela parte do desenho. Isso é muito importante. Porque quando você descobre qual é isso, eu sempre aconselho que você analise o desenho, analise o contexto dele, analise o que está acontecendo ali no desenho, você vai ver, esse é meu ponto de destaque. Então eu preciso caprichar mais na pintura, eu preciso caprichar mais no traço, eu preciso caprichar mais na line art. Porque quando qualquer pessoa que olhar um desenho, a primeira coisa que vai chamar a atenção dela é esse desenho, essa parte aqui. Nesse desenho do Hisoka é a mão dele. Então o que eu pego e faço? Eu pego e faço uma line art mais grossa, que assim quando for a pessoa ver, vai chamar mais atenção ainda a mão dele. Porque quando ela pegar, vai ver uma parte mais grossa, ele vai se destacar mais do que os outros traços mais finos. Então eu fiz isso tanto com a mão inteira do Hisoka, quanto eu fiz isso com os contornos dele como um todo. Eu gosto de fazer muito nisso, de o contorno do personagem, as partes fora dele, eu faço um pouquinho mais grossa do que as partes dentro. Então tu vê que eu fiz ali no contorno do ombro, no contorno do peito, no contorno do braço como um todo, no contorno do cabelo também fiz. Agora o pescoço eu já fiz uma line art mais fina, a parte do meio do cabelo ali, a parte de dentro já fiz mais fina, o olho já fiz mais fino, os traços da mão dele eu já estou fazendo com uma line art mais fina. Então o que eu estou querendo fazer com isso? Dando mais destaque para o contorno dele, para a parte fora dele, além da mão, né, que a mão eu fiz basicamente inteira, ela com um traço mais grosso. E no meio eu tô deixando um aspecto mais simples, mais suavizado, para que são mais detalhes. Então eu tô chamando mais atenção para ele. Assim fica um destaque muito melhor e eu aconselho você fazer isso na sua casa. Isso, querendo ou não, acaba entrando na parte que eu tinha falado dos materiais, ou com a diferença eles fazem. Muito pela praticidade também, tá? Lá em arte que você consegue fazer isso quando você tem várias canetas com várias pontas, partes com mais destaque você faz mais grossa, partes mais suaves você faz mais fina. Aqueles detalhes meio finos, tipo personagem de Dragon Ball quando tem uma sujeirinha, quando tem um machucado, tu pode ver que o traço dele é bem fininho, que é realmente algo que é um detalhe, não quer que tu chame atenção. Quando tu vai ver um desenho do Dragon Ball, tu não quer olhar o machucado na testa do Gohan. Tu quer olhar todo o desenho do Gohan e vai ter um machucadinho ali bem fininho para que dê um detalhe, para que dê um tchan mais no desenho. Mas o importante é que você faça isso e você pode fazer com a mesma caneta, sim. O que você vai pegar e fazer? Você faz toda a line art, toda igual, e no final dela você vem engrossando os traços que você quer dar um contraste a mais. Então pode ser assim nas partes como eu fiz aqui no Hisoka, das partes do exterior dele, assim, nas partes do contorno dele, ou então somente no desenho assim que tu queira mais destaque, somente na mão dele, somente no braço dele que esteja chamando muita atenção, ou somente alguma parte que realmente esteja chamando muita atenção dele. Aí tu vai engrossando, vai fazendo o mesmo traço, só que abrindo um pouquinho mais, né? Abrindo um pouquinho mais para fora, que assim você vai engrossando mais o traço e assim você vai deixando o contraste bem bacana. Então, chegando aqui no final do vídeo, espero que tenha gostado. Comenta aí embaixo se você entendeu, o que você tá com alguma dúvida. Comenta aqui embaixo quais são as suas próximas dúvidas, quais são os próximos temas que você quer ver aqui no canal. Vou estar sempre trazendo vídeo aqui, por isso é importante que você também se inscreva e entre no grupo do WhatsApp,
para você poder ser notificado, tá? Às vezes você não é notificado aqui no Instagram, desculpa, aqui no YouTube, mas pode ser notificado no Instagram, pode ser notificado no WhatsApp. Então, espero que você tenha gostado. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!